Falando em autonomia, a nossa equipe percebeu que uma das grandes preocupações dos jovens nos dias de hoje é na economia. E não à toa, já que, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o desemprego entre os mais jovens cresceu de 15% no final de 2015 para 23% no começo de 2016. E então, como é possível ser independente e conseguir controlar os gastos? Uma dica bacana para conseguir ter mais consciência do que você gosta no seu dia a dia é o aplicativo Minhas Economias, disponibilizado para iOS e Android. No aplicativo você pode fazer planejamentos, orçamentos e ter maior controle nas suas finanças. Confere lá. E falando em autonomia, a nossa equipe percebeu que uma das grandes preocupações dos jovens nos dias de hoje é na economia. E não é à toa, já que segundo dados dos Cadastros Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o desemprego entre os mais jovens cresceu de 15% no final de 2015 para 23% no começo de 2016. Então, como é possível ser independente e controlar os gastos? Uma dica bacana para conseguir ter mais consciência do que você gasta no seu dia a dia são os aplicativos nas suas economias, disponibilizado para iOS e Android. No aplicativo você pode fazer planejamentos e orçamentos e ter mais controle sobre suas finanças. Confere lá! E falando em autonomia, a nossa equipe percebeu que uma das grandes preocupações dos jovens nos dias de hoje é na economia. E não é à toa, já que segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o desemprego entre os mais jovens cresceu de 15% no final de 2015 para 23% no começo de 2016. E então, como é possível ser independente e conseguir controlar os gastos? Uma dica bacana para conseguir ter mais consequência no que você gasta no seu dia a dia é o aplicativo Minhas Economias, disponibilizado para iOS e Android. No aplicativo, você pode fazer planejamentos, orçamentos e ter maior controle nas suas finanças. Confere lá! E falando em autonomia, a nossa equipe percebeu que uma das grandes preocupações dos jovens nos dias de hoje é com a economia. E não é à toa, já que, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, CAGED, o desemprego entre os jovens cresceu de 15% no final de 2015 para 23% no começo de 2016. Então, como é possível ser independente e conseguir controlar os gastos? Uma dica bacana para conseguir ter mais consciência do que você gasta no seu dia a dia é o aplicativo Minhas Economias, disponibilizado em iOS e Android, no aplicativo que você pode fazer planejamentos, orçamentos e ter maior controle das suas finanças. Confere lá! E falando em autonomia, a nossa equipe percebeu que uma das grandes preocupações dos jovens nos dias de hoje é na economia. E não é à toa, já que segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o desemprego entre os mais jovens cresceu de 15% no final de 2015 para 23% no começo de 2016. Então, como é possível ser independente e conseguir controlar os gastos? Uma dica bacana para conseguir ter mais consciência do que você gasta é no seu dia a dia. É o aplicativo Minhas Economias, disponibilizado para iOS e Android. No aplicativo, você pode fazer planejamentos e orçamentos e ter maior controle nas suas finanças. Confere lá! E falando em autonomia, a nossa equipe percebeu que uma das grandes preocupações dos jovens nos dias de hoje é na economia. E não é à toa, já que segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o desemprego entre os mais jovens cresceu de 15% no final de 2015 para 23% no começo de 2016. Então, como é possível ser independente e conseguir controlar os gastos? Uma dica bacana para conseguir ter mais consciência do que você gasta no seu dia a dia é o aplicativo Minhas Economias, disponibilizado para iOS e Android. No aplicativo você pode fazer planejamentos, orçamentos e ter maior controle das suas finanças. Confere lá! E falando em autonomia, a nossa equipe percebeu que uma das grandes preocupações no Dia dos Jovens é a economia. E não é à toa, já que segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o desemprego entre os mais jovens cresceu de 15% no final de 2015 para 23% no começo de 2016. Então, como é possível ser independente e conseguir controlar os gastos? Uma dica bacana para conseguir ter mais consciência no que você gasta no seu dia a dia é o aplicativo Minhas Economias. Disponibilizado para iOS e Android, no aplicativo você pode fazer planejamentos e orçamento para ter maior controle de suas finanças. Confere lá!